Perfeito. Bom, Jonas, muito obrigado. Eu que agradeço imensamente essa oportunidade de conversar aí com essa comunidade eu imagino que a grande maioria seja de comunicadores, né? Comunicadores que têm alguma ligação, algum vínculo com a Suécia, né? Por meio da Câmara. Então, é um privilégio grande para mim e gostaria de agradecer. Com esse agradecimento, também queria dizer assim que eu sou um gestor, sou o diretor-geral aqui da associação, embora eu seja jornalista e seja estudante de filosofia, no fim das contas, eu sou um gestor, estou mais para um burocrata do que para um palestrante. Então, não quero criar grandes expectativas, né? Que eu vá fazer aí uma fala, digamos assim, daquelas, né, muito inspiradoras e tal. E evidentemente, um desafio falar com pessoas, né, de uma comunidade tão culta e que nós, brasileiros, ou pelo menos grande parte dos brasileiros, né, admiramos muito, que é a cultura sueca, né? Eu nunca vou me esquecer das tardes que eu passei nos cinemas aqui de São Paulo assistindo os filmes do Bergman. Então, é sempre um vínculo grande. Eu pretendo fazer da seguinte forma. Eu tenho uma apresentação aqui e eu vou compartilhar a tela dessa apresentação e vou fazer a minha fala em 3 partes. Vou tentar ser o mais breve possível para que a gente tenha tempo de conversar. Na primeira parte, eu vou contar um pouquinho sobre o que é a Aberge, mas sem a intenção de fazer merchan da instituição, sem a intenção de fazer propaganda da instituição, mas até para a gente entender um pouquinho o contexto, né, da instituição e como ela hoje acaba estando assim como um eixo central de uma importância muito grande que o país vem dando para a comunicação. E daí, na segunda parte, eu vou falar um pouquinho, então, das tendências, ou daquilo que a gente considera como tendência, a partir de uma pesquisa que nós desenvolvemos aqui junto aos nossos associados. E, no final, eu vou voltar um pouquinho para a gente discutir, para a gente conversar um pouquinho sobre o que essa palavra tendência pode significar para a gente. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos ver. Imagino que vocês estejam vendo. Está ok? Sim, perfeito. Ótimo. Então, muito bem. Bom, a ABERGE, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, ela nasce há 53 anos e o próprio acrônimo, né, a sigla ABERGE, já não condiz mais com o que ela é. A nossa tagline é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial e a sigla significa Associação Brasileira de Editores de Jornais e Revistas de Empresas, algo que, claro, não existe mais. Na verdade, existe ainda algumas companhias ainda, né, mantêm, mas não fazia muito sentido para a gente manter a mesma tagline. Mantivemos a marca porque ela goza de um certo prestígio, digamos assim, no mercado. Somos uma instituição pequena, hoje nós temos 21 pessoas, são 21 profissionais, que vem basicamente da área de comunicação, jornalismo, temos também gente que vem de RP e até de filosofia, como eu, que, embora seja jornalista, eu sou graduado e estou fazendo doutorado em filosofia lá na USP. A ABERGE valoriza muito hoje a sua, como toda organização, né, tem valorizado, a sua governança. Nesse sentido, nós temos 2 conselhos, o Conselho Deliberativo, que equivale a um conselho de administração, e um conselho consultivo, que é um conselho mais formado, digamos assim, por personalidades, como o diretor da SBPC, por exemplo, alguns filósofos, sociólogos, né, Roberto da Mata, algumas figuras públicas que compõem o nosso conselho consultivo e nos ajuda a pensar um pouquinho os rumos dos nossos conteúdos.
E hoje, uma coisa que é importante para os nossos associados, de um modo geral, e também para nós, é a questão da diversidade. Então, nós temos um squad aqui que monitora todas as nossas atividades e também a nossa própria organização interna. Então, quando a gente vai fazer um evento, por exemplo, o squad avalia se estamos levando as questões de diversidade em conta, se não estivermos, o squad nos coloca nos trilhos, digamos assim. Para vocês terem uma ideia, a composição da receita hoje da instituição, ela vem de três esferas, né? As contribuições associativas, nós temos a Escola Aberge e os nossos conteúdos, os projetos especiais. Temos parceiros aí, os que mais se destacam hoje, né, e que são importantes para o nosso associado, é o GEM, o Grupo de Estudos de Novas Narrativas da USP, o JOTA, que é aquela plataforma de cobertura jornalística ligada, né, ao mundo jurídico, a FGV, o King's College e a Fundação Fernando Henrique Cardoso. Eu e o Paulo somos os diretores aqui. Eu pertenço a alguns boards e comitês de associações internacionais, por exemplo, o board da Global Alliance for Public Relations and Communications Management, que é uma entidade que, aliás, tem vou até mostrar aqui, tem a Associação Sueca de Comunicação, que faz parte também, né, do board. Nossas interlocuções com o poder público sempre se dão por meio das secretarias de comunicação, né? A Aberge ela faz questão de levar muito a sério um statement que está lá, né, nos nossos statements institucionais, que é o apartidarismo, né? Nós somos uma associação apartidária. O nosso objetivo, se a gente puder resumir assim num pensamento, é ajudar de forma muito pragmática as organizações, ajudar e orientar os negócios a atingir os melhores resultados por meio da comunicação, né? Isso é uma coisa simples, mas está embutido aí a crença de que sim, a comunicação é decisiva hoje para o negócio. Nós temos hoje 786 empresas associadas, entre elas as maiores e melhores empresas brasileiras e globais. A gente está falando de Itaú, Natura, de Câmara da Suécia, nós estamos falando das grandes empresas que compõem aí, digamos assim, boa parte do PIB nacional. Aliás, eu fiz esse corte aqui, se a gente pegar, né, as empresas que estão aqui conosco, a gente está falando aí de 36% do PIB estaria representado aqui no nosso universo de associados, né? Dessas 786 empresas que formam essa rede B2B, né? Então, é uma rede muito forte, é uma rede que se comunica entre ela mesma. Então, um dos nossos maiores esforços aqui é fazer com que uma empresa se comunique com a outra e nessa comunicação possa ter um aprendizado, né, muito grande, olhando os benchmarks, olhando fracassos, olhando aquilo que dá certo, o que não dá certo. Estamos mais concentrados em São Paulo, como todas organizações, né? Mas com um esforço cada vez maior de penetrar mais pelo Brasil. Entre os nossos 786 associados, nós temos a alegria de ter várias empresas suecas, gostaríamos de ter muito mais, né? Mas tem aí a Scania, a Volvo, a Saab, né? A AstraZeneca, que é anglo-sueca. Até coloquei aqui o site, né, da Associação de Comunicação da Suécia, que é dirigida pela Anna Broggen, que está no comitê da Global Alliance. Então, eu tive em Oslo em 2018, num congresso, e tinha muitos suecos lá, e uma das coisas que me chamou muita atenção, né, nos países nórdicos, estava até comentando outro dia com o Jonas, o valor que o povo nórdico dá para o princípio associativo, né, para a associação. Isso é muito interessante. Para a Aberge, esse princípio é um dos princípios fundamentais, o associativismo, né? Bom,
Aquelas empresas, aquelas 786 empresas, representam, né, uma comunidade de comunicadores da ordem de aproximadamente 6.100, 6.200 profissionais com os quais nós nos comunicamos, nós temos interlocução direta e diária, né? Nós temos a nossa área de relação, de desenvolvimento associativo, que está o tempo todo conversando com os pontos focais dessa comunidade. Então, é uma comunidade predominantemente feminina, é uma comunidade jovem, cada vez mais jovem, e de escolaridade cada vez mais alta. E tem um particular interessante nessa questão da particularidade da escolaridade, porque daí a gente já encaminha para um pensamento que é uma tendência, né? Que tendência é essa? Hoje, para um profissional se qualificar como um bom profissional de comunicação, vinculado a uma empresa, não basta mais que ele domine, né, os instrumentos da comunicação, as técnicas comunicacionais, né? O falar bem, o escrever bem, o falar várias línguas, né, como o nosso cônsul aí. Hoje, além disso tudo, né, que é, digamos assim, quase que uma commodity, o comunicador ele se qualifica e ele se diferencia também pela capacidade de gestão. Gestão de projetos, gestão de processos, gestão de pessoas, gestão de crises, gestão de redes sociais. Se ele não tiver uma capacidade muito grande como gestor, ele certamente terá problema para tocar a área de comunicação. Por isso que você começa a ter um diferencial aí, que os comunicadores organizacionais, em sua grande maioria, vinha das áreas de PR e de jornalismo, né, para as grandes empresas. Hoje você já tem, assim, a diretora de comunicação da Coca-Cola veio da engenharia. E cada vez mais você tem isso, né? Não estou dizendo se isso é bom ou ruim, eu estou simplesmente constatando algo que a gente vê cada vez mais de forma concreta aí no mercado, né? Então, o que une essa comunidade toda, né, da qual eu estava falando, é essa crença no associativismo, que é o nosso princípio fundamental. Quando a gente elege o associativismo como uma crença, né, como um dos nossos guias, o que nós estamos querendo dizer com isso? Nós estamos querendo dizer que uma comunidade ali de pares, né, que competem no mercado, porque o comunicador da Volvo está competindo, de certa forma, com o comunicador da GM ou da Volks e tal, mas aqui dentro, né, da nossa instituição, tanto o comunicador da Volvo, quanto da GM, quanto o da Fiat, para ficar no setor automobilístico, nós fazemos tudo para que ele se sinta num ambiente seguro para promover trocas, para promover conhecimento. Então, esse é um princípio muito importante do associativismo. Nosso conjunto de valores aí está a ética, a inovação, a pluralidade, o humanismo, que parece commodity também nas tábuas de valores das empresas. Mas nós pensamos a ética, por exemplo, aqui, de uma forma assim, a ética, ela é justamente, né, se a gente pensa a filosofia de um modo bastante simplificado, nós poderíamos dizer que a gente tem duas grandes esferas, né? A esfera da necessidade e a esfera da liberdade. Na esfera da necessidade, nós temos a ciência, né? Nós temos aquilo que, digamos assim, é pragmático, é real, é indiscutível, é certo, é indubitável, né? E na esfera da liberdade, nós temos o quê? Nós temos a escolha. Então, nós entendemos a ética aqui como aquela disciplina que nos permite valorar, né, as escolhas.
É isso que a gente quer dizer com ética, né? Uma pessoa, ela não é ou deixa de ser ética no sentido como um ser, porque a ética está na ação, no agir, né? E não no ser, né? Então, nós procuramos pensar este valor um pouco dessa forma. Somos, então, a nossa visão é ser um think tank de referência global, né? na comunicação e relacionamento. E com essa visão, nós atuamos em 3 frentes aqui: o conteúdo, formação, carreira e reconhecimento, e advocacy. Em conteúdo, nós temos os nossos canais de comunicação, nossa revista, nossa editora, nossos livros, mas o que a gente tem de mais nervoso e de mais importante hoje nessa área são as nossas pesquisas, né? Nós fazemos pesquisas para ajudar a alimentar os nossos associados e fazemos isso normalmente em parceria com universidades, com outros centros, como, por exemplo, a GV, que eu citei. No eixo de formação, carreira e reconhecimento, nós temos a Escola Aberge, com um portfólio muito grande de cursos, temos um MBA, temos procurado inovar aí, de modo que nós temos adotado o Business Challenge como um das nossas metodologias mais importantes. Então, quando o comunicador vem para cá, a ideia é que ele resolva problemas concretos, né, para a empresa. Dentro dessa área, tem se destacado muito nos últimos tempos o nosso programa de diversidade, de comunicação para a diversidade nas organizações. Para vocês terem uma ideia, nós pensamos esse curso em plena pandemia. Ele foi pensado para uma turma de 40 pessoas e na primeira edição, em plena pandemia, ele reuniu 200 pessoas e já estamos na 3ª edição, com uma média de 150 alunos por edição, o que nos diz, né, o que nos aponta também uma tendência, que é a grande preocupação das empresas e dos comunicadores com essa questão da diversidade, que é algo muito complexo. O S, né, se insere dentro do S do ISD, e não é algo muito fácil de se lidar. Quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando de algo que aparentemente é contraditório, que a gente está falando de igualdade de gênero, então a gente está falando de igualdade, diversidade por um lado e igualdade por outro, chega a dar um certo nó na cabeça das pessoas, né? Então é uma questão aí complicada. E o advocacy são algumas teses que nós defendemos aqui, né? Que procuramos, com essas teses, ajudar os nossos associados. Por exemplo, nós defendemos, embora nós sejamos totalmente voltados para o setor empresarial, para a livre iniciativa, nós advogamos cada vez mais a comunicação pública, de modo que ela seja cada vez mais republicana. O que isso significa? Significa uma comunicação pública que seja cada vez mais uma comunicação de Estado e não de governo. Uma comunicação que esteja a serviço dos cidadãos e não de candidatos ou de governos ou de personalismos, né? Então, esse é um posicionamento interessante que vai de encontro, por exemplo, à área de relações governamentais das nossas associadas. Então, é uma advocacy que está ligado a uma demanda dos nossos associados. Bom, dentro desse espectro, nós entendemos a comunicação. Então, quando a gente pensa na comunicação corporativa, nós estamos falando de comunicação interna, PR, relações com a comunidade, relações institucionais e governamentais, conteúdo e perpassando esses eixos, né, alguns transversais, como gestão de crise, gestão de reputação e gestão de redes sociais. Bom, falar de tendências, para a gente já ir encaminhando para o final. Eu vou mostrar para vocês uma pesquisa que nós realizamos no final de 2020, né? Quando já estávamos mergulhados totalmente na pandemia. Aliás, já pensávamos que estivéssemos saindo, né, em 2020. Só uma informação para vocês. Nós entramos na pandemia, que foi ali março de 2020, né? Nós entramos na pandemia com 680 associados. Na pandemia, nós crescemos 14%, ou seja, 14, 15%. Nós obtivemos mais 100 associados. E essa é uma boa pergunta, né? Por quê? Né?
e podemos tentar respondê-la depois mais para frente, mas falando dessa pesquisa que nós fizemos aqui, o que essa pesquisa diz? Nós temos um núcleo de pesquisa aqui, basicamente ouvimos a nossa base de associados, eventualmente, para algumas dessas pesquisas, a gente expande um pouco a amostra, né? Mas nós ouvimos 204 das nossas 700 empresas, perdão, ouvimos 204 empresas participantes, né, aí divididas em 37 setores da economia, 53% delas, né, têm as suas áreas de comunicação já ligadas ao board, né, ligada ao C-level, o que aponta já uma tendência muito importante. Então, a comunicação, a área de comunicação, cada vez mais deixa de ser uma área de apoio, né? Deixa de ser um departamento do RH ou para estar ali no centro de decisão. Uma tendência é que o orçamento das áreas de comunicação cresça. Então, a gente tem como média, né, nesse universo de 204 empresas, uma média de 3,6 milhões de reais ano é o budget só de comunicação corporativa. Isso não envolve marketing e não envolve a folha, não envolve a estrutura, né? Envolve apenas o orçamento para os projetos, né? Ainda em relação aqui às tendências, em termos de estratégia de comunicação mais valiosa para a organização no futuro, quando, diante dessas perguntas, né, a resposta é que 46% pensa na questão da mídia compartilhada, né, mídia social e influenciadores online, e também em mídia própria, né? Conteúdo original, distribuído pelos canais da própria organização. E aí tem uma tendência bastante interessante, né? O portal corporativo ele ainda é muito importante, né? Mas cada vez mais os canais de mídias sociais ocupam ali maior espaço na vida do comunicador. Passar para o próximo aqui. Ops, vamos ver se eu consigo. Boa. Então, as 3 questões estratégicas mais importantes aí para 2021, lembrando, né, que essa pesquisa foi feita no final de 2020. Então, 59% dos ouvintes achavam que estabelecer o link entre comunicação e a estratégia de negócio é um dos maiores desafios, né, do comunicador. Depois, interagir com as novas audiências e os novos protagonistas e responder às suas necessidades de comunicação. E lidar com a evolução digital nas redes sociais, né? Tudo que a gente fala em termos de tendência, a gente vê que a gente passa pela questão das redes sociais, que de fato toma muito a preocupação do comunicador. Então, os 3 maiores impactos para a área em 2021 é o aumento da interação e do impacto na comunicação digital, questões relacionadas à diversidade, como eu já tinha falado, já tinha apontado, as novas leis, né? A legislação é sempre um problema, cada vez de um modo geral, e não só para aqueles setores extremamente regulados, mas para os negócios de um modo geral, a legislação no Brasil é sempre uma questão preocupante, e aí quando você tem uma lei nova, por exemplo, ela imediatamente ganha, né, o centro das preocupações dos profissionais. Quando perguntado se no seu planejamento futuro está a questão de falar, de comunicar questões sociais, né? A resposta ampla é que a grande maioria não só já comunica, como já tem domínio, às vezes até cases espetaculares nessa comunicação, né? Que é o famoso S do ESG, né? Quando perguntada sobre os temas a serem abordados, né, pela área de comunicação e que traz alguma dificuldade, que às vezes requer, né, novas competências, o que significa contratar perfis diferentes ou habilitar a própria equipe, né, em outras competências, eles colocam o desafio de comunicar questões ligadas à defesa do meio ambiente, incentivo à educação, igualdade de gênero, né?
e combate à desigualdade social. Então, esses são os temas aí que serão abordados quando o comunicador olha para o futuro. Resumindo, a gente pode dizer que a gente está diante de 4 grandes tendências, vamos dizer assim, né? Então, a primeira é aquilo que eu já falei, a proximidade da comunicação ou do comunicador com o board, né? É uma maior atuação ativa mesmo, ou seja, eu tenho, vamos brincar com o meu amigo Davi Greenberg, do McDonald's, né? o VP de comunicação do McDonald's, fala, olha, antigamente a gente chamava o comunicador se desse algum problema no sanduíche, né? Agora não, agora a gente chama o comunicador para ajudar a fazer os novos sanduíches, para ver se... Então, não basta mais, né, simplesmente você comunicar lá no fundo, mas você tem que trazer, né, cenários para a hora que o produto está sendo pensado. Então, é um novo papel aí para o comunicador. Uma outra questão que resume, né, uma das tendências é a questão dos influenciadores internos e externos. Tem organizações hoje em dia que têm programas e grandes investimentos na formação de comunicadores. Então, ela conversa com o seu próprio universo de empregados usando outros empregados, em vez de ter uma voz, né, top-down para falar com esses empregados. Então, a gente tem visto, posso citar, por exemplo, tem um programa do Boticário, que é muito interessante, o modo como eles investem na formação desses influenciadores. Ou seja, né, a gente estava falando aqui no começo, o grande desafio das organizações, né, porque os haters, né, aparecem naturalmente em torno da marca, mas os lovers têm que ser construídos, né? Eles são construídos ali, e o grande desafio do comunicador hoje, de certa forma, né, até para ele conquistar aquele colchão de reputação do qual eu estava falando no começo, é essa capacidade de criar lovers, né? O que é um desafio aí bastante grande. Outra tendência é a gestão do conteúdo proprietário. Aquela tese, né, que há 5, 6 anos o Richard Edelman gostava de falar muito dela, né, que no futuro toda empresa, né, não importa que a Volvo seja produtora de carros e caminhões, a Volvo também é uma produtora de mídia, ela também é uma empresa de mídia. Isso é um desafio enorme. Significa o quê? Que você tem que ter conteúdos, né, capazes de falar com seus diversos públicos. Ora, isso é um desafio muito grande, porque você precisa dominar linguagens. Além de dominar linguagens, você precisa... Nós normalmente recorremos à imprensa, e é bom que seja assim, porque a imprensa é, de fato, um dos esteios da democracia. Então, é bom que não queiramos fazer contato direto, né? É bom ter essa intermediação da imprensa. Mas, por outro lado, quando a gente vai... quando a empresa, a organização tem uma proposta de conversar com seus diversos públicos, ela precisa também levar em consideração algumas regras da produção de conteúdo ou da produção de bom conteúdo. Que seriam algumas dessas regras, por exemplo, né? A transparência, ouvir todos os lados, né? O que demanda um esforço e uma capacidade de negociação interna muito grande, né? Porque, às vezes, você tem seus limites estratégicos da informação. A Volvo não pode sair por aí contando tudo que ela está desenvolvendo na sua área de pesquisa e desenvolvimento. Então, tem umas barreiras naturais que precisam ser respeitadas, né? E, às vezes, as redes sociais, e esse talvez seja um dos grandes desafios, as redes sociais têm um timing diferente, né? Tanto é que a gente costuma brincar, né, que se tem uma coisa que de fato ameaça as democracias, são as redes, porque elas não aguentam mais esperar o processo normal. Não dá para você esperar mais 4 anos da gestão de um presidente ou de um governador, né? O sentimento da massa das redes querem a troca imediata, o que coloca, né, alguns marcos da democracia e da própria sociedade em questão. Então, o comunicador lidar com esse timing é um desafio muito grande. Bom, caminhando aqui para o final,
Uma tendência é a quebra, né, das fronteiras entre marketing de comunicação corporativa e comunicação corporativa. Nessa nossa pesquisa recente, né, só 20% apontaram como uma das 5 questões aí importantes estratégicas redefinir o relacionamento entre marketing e comunicação, né? Isso pode significar 2 coisas na nossa interpretação. Uma é que isso nem se coloca mais como uma questão, ou seja, que de fato a fronteira está naturalmente diminuindo, cada vez mais o marketing se vale, né, de recursos e instrumentos da comunicação corporativa e vice-versa, ou pode significar que a barreira está lá estabelecida e que não vai mudar. Eu acredito menos nessa hipótese, eu acredito mais na primeira hipótese. Bom, e fechando, né, todas essas tendências, a gente tem a questão da comunicação estratégica de ESG. Bom, o primeiro desafio aí para o comunicador é entender, de fato, o que é ESG. É entender, por exemplo, que ESG não é algo que veio para substituir a sustentabilidade, por exemplo, né? O ESG é uma nova linguagem, é uma linguagem do setor financeiro, é uma linguagem, né, para demarcar valores das organizações, né? Valores no sentido de ação mesmo, né? De precificação, vamos dizer assim. Então, são indicadores, né, que mostram o quão sustentável é um negócio. Depois, outro desafio e que é uma tendência que esse desafio seja cada vez maior, é a questão do disclosure, né? Assim, o que eu comunico em ESG? Né? O que eu falo? Uma coisa a gente sabe, né? Aqueles relatórios cheio de boas intenções e discursos, eles, digamos assim, já não têm mais tanta validade. Os relatórios agora de ESG, eles têm que ser feitos e o comunicador tem que pensar que ele vai passar por auditagem, né? Por auditagem legal, por questões jurídicas, né? Por questões financeiras. Então, esse é um desafio bastante grande. Bom, eu concluo aqui a minha fala, vou deixar de compartilhar a tela. A ideia era, né, fazer esse panorama para vocês rápido, mas queria voltar um pouquinho, só para fechar, com a questão de tendências. Né? O que a gente quer dizer quando a gente fala de tendências? Eu vou me referir a um livro, em 2018, um psicólogo de Harvard, que é bastante conhecido no Brasil, chamado Steven Pinker, lançou um livro muito interessante que o Bill Gates disse que era a nova Bíblia dele, que estava tinha virado o livro de cabeceira dele, que é o The New Enlightenment, né? Que é o novo iluminismo. O que esse livro diz, assim, bem por alto, né? E que alguns tomaram como uma provocação, mas certamente ele fala uma coisa muito importante sobre tendência. O que ele fala de importante sobre tendência? Nós costumamos pensar em tendência como algo que está lá na frente, né? Como algo que a gente vai ver se concretizar no futuro, né? E às vezes isso não passa de uma inovação, né? Ou é uma inovação, ou é algo novo que vem por aí. O Steven Pinker ele trata a tendência, né, no seu sentido mais matemático, de uma curva que vem sendo plantada no passado e evolui para o futuro. Então, é isso que dá para ele, né, uma certa certeza de dizer assim, e que muita gente tomou como provocação, que, olha, quando a gente olha, né, o caminho da humanidade segundo essa tendência, essa curva, nós nunca estivemos tão bem. A humanidade nunca foi tão pouco violenta como costumava ser. Em termos de saúde, evoluímos, de fome, etc, etc, etc. Ele pega 7 campos lá, né, e mostra. Ora, mas não é a percepção que nós temos, né? A percepção que nós temos é a de caos absoluto, é de apocalipse, né? É algo muito próximo do abismo. Por que nós temos essa percepção? Claro, por causa da imensidão de informação na qual nós vivemos hoje. Então, é muito difícil você, como indivíduo, administrar isso. Imagine como empresa, como marca, né? É muito complexo. E essa é uma das razões pelas quais
a comunicação cresceu tanto dentro das organizações no mundo dos negócios. Até porque, se a gente pega uma das preocupações grandes, né, das organizações, é com as fake news. Por que essa preocupação? A Aberj, inclusive, nós lançamos aqui recentemente um programa que chama Frente Aberj de Combate à Desinformação. Hoje já tem quase 50 empresas aderidas, né, que aderiram, e o objetivo é basicamente ajudar as organizações a conversar com seus empregados internamente sobre essa questão das fake news. Não que a gente acredite, porque a gente tem dados que mostram que os empregados das empresas, em sua grande maioria, eles não são produtores de fake news, né? Mas eles podem ser vítimas e podem ser transmissores de fake news. Como é que a empresa lida com isso? Então, se a gente pensar no nosso universo aí, de associados, nós estamos falando aí por volta de 3, 4 milhões, né, de pessoas, então vai ser muito interessante que essas pessoas passem por ciclos de formação, né, sobre... Não queremos transformar ninguém dentro das empresas em checadores, né? Isso fica para as empresas especializadas, para as empresas de mídia, né? Mas você precisa ter ali um mínimo de conhecimento de como você identifica, pelo menos, uma fake news, né? De modo que você possa barrar a circulação, ou seja, tem um conhecimento elementar, né? Que todo cidadão hoje tem que ser um pouquinho, ou ele tem que ter um pouquinho a visão, né, de editor. Então, isso a gente está procurando fazer dentro das organizações. Porque tudo isso é tão complicado, né? E é tão importante para as marcas. Vocês já devem ter percebido que, aliás, esse é um novo livro do Steven Pinker, chama Racionalidade. A tese dele é que a gente anda com medo de usar a racionalidade. Por que a gente anda com esse medo? Porque os discursos da pós-verdade e todo essa pressão que nós sofremos hoje do politicamente correto, sem querer desmerecer o politicamente correto, as políticas afirmativas, né, que são importantíssimas, sim, né? Mas a gente começou a cair num nível em que o argumento não vale mais, né? Em que o argumento ad hominem, por exemplo, ganha todas as discussões. O que é o argumento ad hominem, né? O Renato me diz uma coisa, em vez de eu ouvir o argumento dele, eu falo, não, o argumento dele é inválido porque o Renato fala só alemão e não conhece Tupi-Guarani. Então, assim, esse é o argumento ad hominem. E imagine, o comunicador, ele lida com isso. Pega a questão da diversidade, por exemplo, quando entra um assunto de transexualidade ou todas essas questões de gênero, né? Se você se abstém de dialogar e de argumentar, você vai ser calado, né? E se a marca aceita ser calado, isso é um problema, né? Então, são alguns desafios. O que eu estou querendo dizer com isso? Que uma tendência clara, não que eu tenha solução para ela, mas uma tendência clara é a vida do comunicador ficar ainda mais complexa. Por isso, cada vez mais, ele vai necessitar, né, do que a gente poderia chamar assim, né, de instrumentos aí da razão, né, que é a lógica, né, basicamente a lógica, a capacidade de argumentar, né, a capacidade de investigar, né, de ouvir o raciocínio todo, o raciocínio inteiro, né? Então, é uma tendência que, sem dúvida, vai nos trazer muita dor de cabeça, mas certamente vai nos preparar para um mundo em que a defesa, né, dessa agenda, de fato, pode ocorrer e o que a gente quer que ocorra, né? Que a gente seja melhores no meio ambiente, melhores no social e melhores na nossa governança. Então, assim, a minha ideia era falar um pouquinho disso e, se vocês quiserem, a gente pode bater um papo agora. Espero ter contribuído aí com algumas coisas. Obrigado. Obrigado, Hamilton. Fantástico. Muito obrigado pela aula. Food for thought, né? A gente fala em inglês. Super interessante. Você falou sobre livros, um comentário sobre o que o Bill Gates também gosta, você falou, né?
Outro Sim, livro é Factfulness, do Hans Rosling, um sim, médico sim, sueco que verdade, também virou um é best-seller. O verdade. Bill Gates falou, esse livro todo mundo tem que ler. É a mesma mensagem. A mensagem é que o mundo está ficando cada vez melhor, não pior. Ele tem fatos que mostram isso, né? De pobreza, de guerras, violência. Então tem bastante Exatamente. notícia boa, mas a mídia não fala. A mídia precisa vender. Então, Ou a gente está muito exposto também, né? O que interessa à mídia no geral, eu acho que daí não cabe fazer uma condenação da mídia nesse sentido, né? A gente fala, né? Notícia para jornal não é o cachorro mordeu o homem, né? Mas o homem mordeu o cachorro, né? É isso que dá notícia. Infelizmente, a gente pensa um pouco assim. É claro que a gente pode ser mais positivos, eu acho que a imprensa pode ser mais positiva e tem esforços, né, nesse sentido, mas tem um fenômeno, Jonas, não sei se... desculpa eu recorrer às vezes à filosofia, mas tem um filósofo norte-americano interessante. Ele escreveu um livro que em inglês é um palavrão, tá? Chama bullshit. Foi muito mal traduzido no Brasil, e eu nem vou falar a tradução, mas ele tem uma tese muito interessante. Ele diz assim, qual que é o grande risco que nós corremos hoje? Nós corremos um risco muito ligado a essa produção incessante de bullshit. O que ele considera bullshit? Essa coisa que não é verificável, ou seja, aquilo que nem é verdadeiro nem é falso, né? É algo imperativo, são os memes, qual que é o problema disso, né? E ele diz assim, o bullshit ele é mais ameaçador para a sociedade, no modo geral, do que a mentira. Por quê? A mentira ela só se concretiza se ela estiver umbilicalmente relacionada à verdade. Ou seja, ela precisa da verdade como estrutura. Então, logo, eu posso, sim, né, desconstruir a mentira, porque ela é feita sempre a partir de uma verdade. Agora, um meme, um bullshit, não é nada, não tem vínculo com a verdade. E por isso ele se torna muito perigoso. E veja, nós vivemos hoje atolados na cultura do meme, né? Você vê, tem um terremoto no Haiti e isso imediatamente vira um meme, não é nem falso nem verdadeiro, né? É um meme. Então, é bastante problemático, né? sim. Obrigado, Hamilton. Uma pergunta do Renato, depois a Andressa. Por favor, Renato. Obrigado, Jonas. Parabéns, Hamilton. Brilhante exposição, muito completa. Aprendemos todos muito aqui com você. Eu fiquei curioso quando você falou das tendências desse perfil novo do comunicador como um gestor. E eu queria perguntar a você, para sua reflexão conjunta aqui conosco, qual que é a composição de talento nesse novo perfil de um comunicador gestor? É 20% nato, 80% treino, um pouco mais, um pouco menos? Claro que não há números absolutos, mas eu queria ver qual que é a sua, enfim, sensibilidade para essa pergunta. Obrigado, Hamilton. Obrigado, Renato, pela pergunta. Olha, eu como estudante dos iluministas escoceses, a palavra inatismo, né? Tudo que é nato me parece um pouco suspeito. Então, eu vou muito pela experiência como os empiristas iam, né? É óbvio que você tem algumas inclinações, vamos chamar assim, né? Como o Adam Smith ou o próprio Hume diriam, né? Você tem algumas propensões ou algumas inclinações naturais. Então, eu acho que para você ser um bom comunicador, você precisa ter, por exemplo, uma capacidade de falar, né? E capacidade de falar eu entendo aí como capacidade de argumentar, né? Porque você pode ter uma certa capacidade verbal, mas você vai ser um poeta e aí a poesia concorre um pouco, né, com a argumentação lógica, vamos dizer assim. Então, eu acho que aí vamos colocar, se você quer alguma proporção, uns 20%, 30% são propensões naturais. Eu acho que um bom comunicador precisa, basicamente, ter aí algumas dessas predisposições. O resto é treino e escolhas.
né? Então, eu preciso fazer... Por que eu preciso fazer uma especialização ou mesmo uma graduação em general management, por exemplo, né? em gestão de modo geral? Ora, o que um comunicador mais precisa hoje para fazer comunicação interna é negociação. Onde você aprende negociação? Em general management, né? O que ele precisa, quando ele vai fazer gestão de redes sociais, muitas vezes ele precisa coordenar equipes espalhadas pelo mundo inteiro. Ele precisa de gestão de processos e projetos e pessoas. Se ele não tiver essa capacidade como gestor, né? Então, e isso ele desenvolve, né? Se ele tiver minimamente ali, né, preparado, ele desenvolve. Então, eu faria a reflexão nesse sentido. Muito obrigado, Hamilton. Interessante a resposta. Obrigado. O inverso, né? Você sabe, assim, você transformar engenheiros em comunicadores é mais fácil. Obrigado. Andressa, por favor. Milton, obrigada por compartilhar aí esse estudo, as tendências. A minha pergunta é um pouco mais tática, né? Eu vi algumas tendências de assuntos, né? Que a área de comunicação, as empresas estão se empenhando a compartilhar, ou estão abertas a compartilhar, tanto com o público interno quanto externo, eu entendo. Mas pensando um pouquinho mais no público interno e tudo isso que vivemos aí nos últimos 2 anos, pelo menos na Tetra Pak, a gente sente uma tendência muito de cuidado com o well-being, né? com o care dos funcionários, com a saúde mental, não somente física, segurança. Então, queria saber, não sei se apareceu algo na pesquisa ou das boas práticas que você ouve aí nas empresas associadas da Aberj, o que tem nesse sentido aí, nessa tendência de cada vez mais se preocupar com o ser humano frente aos desafios enfrentados aí com a pandemia. Uhum. Olha, a gente está para soltar uma pesquisa, que é uma pesquisa de clima. Anualmente, a gente faz uma pesquisa de clima para ver como é que está o clima nas áreas de comunicação dos nossos associados, né? E, historicamente, a preocupação com a questão do bem-estar social e principalmente com saúde mental, ela era ali, digamos assim, importante, mas não era tão preocupante, vamos dizer assim. Com a pandemia, né, e nós fizemos agora em 2021, né, isso deu um salto enorme, né? O que significa esse salto? Uma grande preocupação para o comunicador, porque essa não é uma preocupação originária ali da comunicação, é uma preocupação do RH, né? É uma preocupação que está no RH e está em toda a organização, mas isso acaba ali no desktop do comunicador, porque ele vai ter que comunicar os planos, os não planos. Então, a gente já detectou que as empresas, de um modo geral, vão aumentar na área de saúde ali, saúde e segurança do trabalho, o seu budget para isso, porque isso é um problema estrutural e é importante. A gente detectou que isso vai trazer muitas demandas para a área de comunicação, demandas que vão se juntar com as demandas surgidas com a questão do home office, né? Porque o home office, ao mesmo tempo, e a gente tem observado aí nas pesquisas, ao mesmo tempo que ele aparece como uma solução muito boa, que traz economia para os dois lados, que traz coisas interessantes, ele traz problemas também, porque se antes, né, o funcionário invadia o escritório com a sua vida pessoal, agora é a empresa que envolve a vida pessoal do funcionário, né? Isso tem aparecido como um problema. Então, essa questão ela nem é uma tendência, ela é uma realidade. É uma preocupação. Então, assim, primeiro, os budgets vão ter que aumentar. Segundo, novos profissionais vão ter que entrar em cena, né? Você vai ter que trabalhar com mais psicólogos. E no momento, né, que você fala de saúde mental, porque o medo, a pesquisa mostra, né? Uma das paixões, um dos sentimentos que estão muito aguçados
aí devido à pandemia, né? Não só em relação à saúde, mas a todo o processo que isso desencadeia, né? Como o medo do desemprego, etc. Mas tudo isso se dá no momento em que você está discutindo, né? Questões muito complexas, como gênero, por exemplo. Então, é uma questão que vai ocupar, a tendência é que ela ocupe cada vez mais, né, a vida dos profissionais de RH e, em consequência disso também, a do comunicador, que cada vez mais trabalha em conjunto com o pessoal do RH. Assim, eu posso mandar depois a pesquisa, a gente deve divulgar aí na semana que vem. Muito bom, obrigada. Legal. Sérgio, por favor, nosso presidente. Olá, tudo bem, Hamilton? Desculpe o atraso, estou aqui, eu sou um fã de comunicação, bem amador, mas eu vou colocar uma pergunta aqui. E antes de mais nada, bem-vindo à Câmara, viu? Eu, Jonas, Renato, todo mundo aqui somos os representantes da Suécia aqui no país, vendendo aquela experiência da Suécia, né? Agora, Hamilton, a minha pergunta tem a ver com o seguinte, e não tem nada a ver com política. Certo. Mas, vamos lá. A história recente dos últimos 25 anos, tivemos um presidente, Fernando Henrique, que é um senhor comunicador. Sim. Tá? Aí depois veio um outro presidente, que meu Deus do céu, o cara eu tive com os dois, são mas dane-se que partido que eles representam, mas eles eram são fantásticos comunicadores. Sim. E aí eu tive experiência na minha carreira executiva, eu levei quem sucedeu a Lula, a presidente Dilma, eu levei para a Suécia e eu tive a oportunidade de vê-la e todo mundo sabe, né, como que ela sofria com comunicação. E eu tive a oportunidade de sentar do lado de um rapaz que era do... E aí eu perguntei para ele, eu sou o chefe de comunicação dela, eu não lembro quem que era. Podia ser o Trauma. Eu não sei. Mas era o Thomas Trauma, o chefe de comunicação dela. Existe mesmo. Bom, anyway, mas era lógico, ela teve bastante problema e vamos lá, de novo, não tem nada a ver com política, e eu acho que agora estamos tendo um problema tão sério nesse governo de comunicação, ou seja, que só agrava. A área de comunicação, de repente, teve um lado, ou seja, compensado pelo lado pessoal de um Fernando Henrique e de um Lula, que eles deixaram a área relegada, que você não precisava de um cara bom, porque o cara compensava no talento. Ou pelo menos você não enxergava, você nem via, né? Exatamente. E agora, se eu fosse o Bolsonaro, eu diria, escuta, ou se eu fosse o chefe de comunicação do Bolsonaro, eu falava, Bolsonaro só fala às terças-feiras, 7 horas da manhã, por meia hora. Ponto. A popularidade dele acho que ia subir tanto. Agora, então, minha pergunta é um negócio tão óbvio que a gente enxerga e os caras têm essa preocupação ou nem tem, ou muito menos, ou seja, para um presidente, porque eles fazem tanta comunicação na campanha, no pré, antes e tal. Chega lá, ele pode ter um budget de comunicação para ele. E você vê, por exemplo, o que está acontecendo. A Dilma poderia ter tido, o Bolsonaro poderia ter tido. Sérgio, eu acho que eu começaria respondendo a sua pergunta, dizendo assim que o Bolsonaro ele não tem um problema, o Bolsonaro ou o governo Bolsonaro, ou algumas, né, empresas ou algumas pessoas, a gente precisa olhar para ver o que é um problema de comunicação e o que não é um problema de comunicação. Eu acho que o Bolsonaro não tem problema nenhum de comunicação, ele tem um outro problema, que é um problema de projeto, é um problema... São problemas que... se você traz isso assim para o mundo empresarial, por exemplo, você pode pensar, olha, tem certas coisas
que certos erros ou certos acertos que você faz que não dá para consertar com a comunicação. A comunicação ela não faz mágica, ela é incapaz de fazer mágica, porque a comunicação ela tem que expressar, né, aquilo que é genuíno dentro das organizações. Você deve conhecer o Jack Welch. O Jack Welch, né, Com certeza. da General Já. Motors, lá atrás, ele falava assim, olha, eu perco muito tempo para escolher o meu comunicador. Porque o Jack Welch ele tinha toda, né, uma filosofia para a escolha dos sucessores e para a escolha dos talentos, né? Ele é uma grande escola, né, sobre isso. Então, ele dizia que para um CEO, o CEO deve perder 1 ano, até mais, para escolher o comunicador dele. E ele tem que ter uma total confiança no comunicador dele, a ponto do comunicador dele impedi-lo de fazer bobagens. Total, né? Exato. Então o que a gente está, qual que é o problema aí? Talvez o problema seja mais a questão da confiança e da própria pessoa. O Bolsonaro é uma pessoa, até onde eu entendo, né? Não quero fazer juízo de valor, mas ele sofre de algumas paranoias, né? Então ele não confia em ninguém, né? Isso é um grande problema de comunicação, você não confiar em ninguém. Porque, veja, a sua pergunta ela é muito difícil, mas ela é muito interessante, porque a gente cai numa questão que é a transparência. Todos nós aqui, eu tenho certeza, a gente costuma receitar a transparência para todos os males, não tem? Você fala assim, a empresa, né, o Marco precisa fazer com que a Volvo seja mais transparente, todo mundo precisa ser mais transparente. Essa é a regra geral. Ora, vamos pensar que se nós fôssemos capazes de levar a transparência, né, a um nível máximo total, né, primeiro os meus sentidos não aguentaria, né? Eu não aguentaria enxergar tudo, eu não aguentaria ouvir tudo. Se eu pudesse ouvir tudo, certamente meus tímpanos iriam estourar. Então eu teria um problema aí para absorver. Agora, o que é o mais interessante? Se a transparência, se uma sociedade 100% transparente fosse possível, eu não teria necessidade de ter confiança. Por que eu confio em você, Sérgio? Por que eu confio em você, Jonas? Justamente porque eu conheço você e conheço a sua vida e sua empresa até um certo ponto. A partir daquele certo ponto, eu só posso caminhar junto com você se eu confiar em você. E a confiança, ela pressupõe desconhecimento. Eu só confio porque eu não sei, né? Por que eu confio na Volvo? Por que eu confio no freio da Volvo, né? Porque tem toda uma narrativa, uma história, mas eu não consigo enxergar, né, toda o que está por trás. Então, assim, o Bolsonaro ele não tem um problema de comunicação nesse sentido, porque ele não confia nas pessoas, né? Então, o problema tem uma raiz aí. Quer dizer, é uma coisa bastante complexa, porque ele é um fenômeno, né? Eu acho que é um fenômeno, assim, um fenômeno problemático, difícil de ser analisado. Eu acho, quando a gente, né, descamba para aquele lado de fascista, de nazista, não sei o quê, tudo bem, algumas pessoas estão no direito de falar isso, mas isso é uma simplificação, porque você não tem só o Bolsonaro, você tem o bolsonarismo, né, o que é um outro problema, né? Então, é complexo. Aqui na Aberge, como é que nós estamos tratando isso? Né? A gente não é nem contra, nem a favor, a gente procura ser apartidário, mas nós temos discutido muito aqui, de uma forma institucionalizada, a questão da democracia, né? da defesa da democracia. Porque isso é uma coisa, né, muito problemática. Por que a gente acha que isso tem que vir à tona? Porque o empresariado ele tem poder econômico, né? E quem tem poder econômico precisa, sim, participar da conversa. Não tem como ficar fora da conversa, né? Então, a gente tem defendido um pouco, né, essa prerrogativa, assim, de apostar institucionalmente, né, nos eixos da democracia.
Fugi um pouco da questão, Não, mas... muito obrigado. Eu Eu só quero ressaltar que a Câmara Sueca também é apartidária, é apolítica, assexuada, a tudo. Boa. Tudo. Nós não temos, mas é só a pergunta era totalmente em relação à comunicação, que você foi Mas, excelente a resposta. Sérgio, posso te falar uma coisa? Por mais que a gente seja apartidário e que a gente tenha todo esse cuidado com a política, e que devemos ter mesmo, hoje você vai nos Estados Unidos, né? Eu pertenço ao board da Page Society, que é uma espécie de ABERJ norte-americana, e uma coisa é certa, né? Não dá mais para as organizações fugirem da política, porque a política entrou nas empresas, né? Aliás, uma pesquisa nossa mostra isso. Então, não tem mais como você não discutir. O que a gente prega é tentar fazer essa discussão da forma mais institucional possível, né? E menos apaixonada, embora a política seja paixão, né? Na sua política não é razão, né? Política é basicamente paixão. Então, é uma questão complicada. Mas o que a gente vem observando? Existe uma certa dissociação clara, evidente, entre o mundo das empresas, né, o mundo dos negócios e o mundo da política. Num certo sentido, e aí eu estou falando bem genericamente, os negócios, né, as empresas estão à frente da política. Você vê, por um lado, você vê na política o quê? Atualmente, os fenômenos de populismo, né? Uma estética ruim, autoritarismo, né? E o que você vê no mundo dos negócios, nas empresas? Ainda que possa ter marketing, mas você vê uma preocupação genuína com ESG, com o social, com a questão da diversidade. Então, olha que interessante, as empresas estão à frente da política. Isso é bom. Quer dizer, o ideal seria que estivessem juntos, mas... Então, né? Inclusive, Hamilton, na sua pesquisa, né, 58% das empresas falaram que já trabalham com questões sociais, né? Isso é um número muito alto no Brasil, em comparação com outros países, né? Isso ainda bem, importante isso, né? Vamos fechar com a pergunta do Marco, por favor. Última pergunta hoje. Eu devia ter feito a minha pergunta antes do Sérgio, porque a provocação dele foi tão grande que a minha pergunta agora vai parecer bobagem. Mas vamos lá, falar um pouquinho. Obrigado aí, Sérgio. Muito bacana aí o debate. Voltando para um tema de comunicação que me incomoda, queria só entender, Hamilton, a sua opinião, a opinião da ABERJ. Um tema que me incomoda muito, eu que tenho algum tempo de estrada e vejo aqui alguns colegas que também estão na lida há algum tempo na comunicação. Na Volvo a gente tem uma posição que reflete aí posicionamento aí histórico em relação a conteúdo editorial próprio. Você falou que, né, na pesquisa aparece como tendência, e eu acho que sim, a gente vai cada vez mais produzir isso, mas tem um tipo específico de conteúdo editorial que as empresas têm produzido, e há muito tempo produzem, né, que é o conteúdo editorial não espontâneo, para usar uma palavra delicada, ou branded content, né? Sim. Traduzindo em bom português, matéria paga, né? Tratada de outra forma, com outro refinamento, né? E a gente tem um posicionamento muito claro no Grupo Volvo, a gente não faz isso, né? Todo material editorial que a gente produz, a gente faz aquele trabalho, né, de formiguinha, de tentar despertar nos jornalistas que cobrem o nosso segmento interesse pelas nossas pautas, pelos nossos assuntos. Isso, temos sido muito bem sucedidos nisso, não pagamos por nenhuma matéria, de nenhuma forma, né? Mas eu percebo que é um movimento que está mudando no mundo todo, especialmente aqui no Brasil a gente vê aí com a crise, né, do financiamento dos grandes grupos editoriais, né, que tiveram que buscar outras fontes de financiamento, então a possibilidade de abrir as portas para conteúdos editoriais patrocinados das marcas, todos os grandes grupos editoriais abriram essa alternativa, e muitas marcas estão fazendo, e eu percebo sinceramente que o espectador não tem tanto pudor hoje em consumir esse tipo de informação como havia no passado. Antigamente você via um conteúdo, quando você lia ali conteúdo pago, conteúdo publicitário e tal, você nem lia aquilo, isso é matéria paga, não vou ler. Hoje as pessoas não estão muito interessadas se é pago ou não é, elas consomem, até porque tem tanto bullshit, como você falou, que aquilo entra num grande pacote e vai em frente. A pergunta é, até que ponto nós, como comunicadores, que somos criados aí numa
numa escola, né, da mídia espontânea, até quanto a gente ainda tem que se incomodar com isso, ou até que ponto isso pode nos beneficiar, uma certa tolerância ou até uma adesão a esse tipo de movimento pode nos beneficiar enquanto profissionais e as nossas organizações. Qual que é a opinião da Aberge sobre isso? Olha, acho que a Aberge não tem uma opinião fechada sobre isso, mas ela tem essa questão na pauta de discussão. Nós já fizemos diversos encontros aqui, colocando, né, as duas partes interessadas para conversar, tanto os jornalistas, né, ou as empresas de comunicação, e você está certo, né, desde o New York Times, né, com o T-Brand lá, que é né, a área de branded content deles, né, muito grande, que hoje pretende ser uma escola, né? No Brasil você tem todos, você tem o D-Lab, né? Você tem a Folha, todos estão fazendo. Eu penso o seguinte, você tem que ter, tanto no conteúdo proprietário mais, digamos assim, radical, que é você usando o seu portal, o seu site, né, os seus veículos próprios, né? Você tem que ter um compromisso, né, muito sério de que você vai passar a informação correta. Ou seja, a informação que você passa ali, ela tem que ser, você tem que combinar o jogo, que não é uma informação publicitária. E mesmo a informação publicitária hoje está sofrendo uma guinada muito forte, porque mais do que convencimento, ela tem que ter informação, ela tem que deixar um espaço para que o leitor possa tomar a decisão depois do consumo daquilo. Então, assim, o elemento básico, eu não condenaria o branded content e nem o conteúdo proprietário a priori. Eu acho que estamos ainda num processo de evolução e eu vejo algumas experiências mais bem-sucedidas do que outras, mais genuínas do que a outra. Tem muito branded content que é caça-níquel puro, né? Você pega lá uma página muito parecida com a página do jornal, ou seja, é a marca querendo se valer da credibilidade de uma estética, né, de uma técnica que se usa ali, né? Isso tem proximidades aí com ludibriar. A gente tem que dizer isso claramente, entendeu? Muitas vezes você não vê com clareza lá que esse conteúdo é pago, né? Fica meio... Então, nós condenamos essas práticas. No entanto, nós vimos observando que há algumas modalidades e algumas experiências que podem ser interessantes para os dois lados. Não quero fazer propaganda, mas eu vou tentar pegar um case aqui que a gente pode debater sobre ele. Por exemplo, o Cidadão Global do Santander é um branded content. O que é o Cidadão Global? O que é o projeto Cidadão Global? Eles investem, né? Eles trouxeram o Obama, por exemplo, né? Eles trouxeram o Obama, trouxeram Viola Davis, trouxeram... e, em cima, realizam um evento, algumas pesquisas, conversa com algumas personalidades e fazem um conteúdo jornalístico interessante e baseado numa certa apuração. Então, eu acho que não dá para você descartar totalmente, mas, assim, esse informe publicitário disfarçado, eu acho que ele não agrega muito para a marca. Eu acho que valeria a pena a marca sentar com o veículo e discutir algumas alternativas, né, mais sofisticadas ali. Eu acho que alguns caminhos podem ser encontrados. Eu confio muito na possibilidade da marca produzir bom conteúdo, né? Muitas vezes a marca pensa em produzir bom conteúdo para o público em geral. Tudo bem, mas se ela pensar em produzir um bom conteúdo, por exemplo, para o seu universo de funcionários, né, ou para o que a gente chama de relações com a comunidade, pode ser fantástico, né? Então, eu acho que é uma discussão boa aí que a gente tem pela frente. Mas a tua análise, digamos assim, as suas colocações iniciais, elas são bastante acuradas, vamos dizer assim.
Obrigado pela reflexão. Bom saber que a Berge está pensando nisso também. Eu acho que não tem a resposta certa. Foi mais uma provocação que eu tentei fazer também. Acho que não tem resposta certa, mas gostei do teu raciocínio. Eu vou continuar pensando também e quando puder contribuir quando eu chegar a alguma conclusão, tentarei contribuir também. Obrigado. Ótimo. Façamos isso. Muito bem. Assunto não falta, né, Hamilton? A gente podia ficar aqui até bem tarde hoje, mas acho que tem pessoas aqui para a próxima reunião. Vamos encerrar. Quem topa ter uma foto, liga a câmera, por favor. Vamos registrar esses últimos momentos do evento. Vivi ter uma foto aí. Tem a câmera ainda ligando. Mas foi show. Entra aí. É o filho da Andressa. Está muito bem-vindo para a foto também. Boa. Legal. Ótimo. Parabéns, Hamilton. Excelente evento. Tem que fazer mais. Gente. Vamos repetir. Ainda não terminou, né? Tem tanta... também muda, né? Essa tendência a ser comunicação 2021. Imagino que vai ter um 2022, né? Com novidades. É uma área que muda muito rápido, então vamos manter contato com esse comitê. Mais uma vez, parabéns pela palestra. E também a Cris, a Alessandra e a Andressa, que são as coordenadoras do Comitê de Comunicação, recebem com prazer sugestões, né, de temas palestrantes para o grupo. Então, é só enviar para elas. Tá bom? Acho que é isso. Queremos mais Suécia aqui na Berge. Venham falar da Suécia aqui na Berge, tá bom? Vamos lá. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado mesmo. Um abraço. Obrigado, Ana. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau.